Olá, senhoras e senhores, eu sou Oswaldo Neto. Hoje eu vou falar para vocês sobre a lei da atração. O segredo que está por trás do segredo. O segredo do segredo. Há um tempo atrás, a Rhonda, uma autora americana, lançou um livro chamado O Segredo. Muitas pessoas leram esse livro, depois teve o documentário. É realmente um livro muito bom. Realmente, a lei da atração, ela é real, ela dá resultado. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre como eu usei a lei da atração na minha vida. Como a lei da atração gerou resultados na minha vida e pode gerar resultados na sua vida. Mas o segredo, na verdade, a lei da atração, ela já é muito mais antiga do que isso. Muito mais antiga do que o livro propriamente dito, O Segredo. Ela já existe há muito tempo. E eu quero falar um pouquinho sobre o histórico da lei da atração, histórico do segredo e recomendar algumas leituras para você, para que você consiga extrair mais sobre essa lei da atração e usar ela ao seu favor. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre um autor que escreveu um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, que é o Wallace Wattles. Wallace, deixa eu ver se é isso aqui, é isso. Wallace Wattles, ele nasceu em 1860 até 1911. Então, esse autor, ele escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico. Você pode encontrar ele em algumas livrarias, na internet, você acha esse livro. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Ele foi quem sintetizou, ou melhor, quem começou, né? Lógico que sistematicamente a gente pode falar que ele que começou todo esse processo, todo esse movimento de autoajuda, movimento dessas leis do pensamento, movimento que ele foi o precursor de muitos outros, Então, leia esse livro. Dizem que a Rhonda ganhou o livro A Ciência de Ficar Rico, da sua filha, e foi dali que ela teve a ideia de escrever O Segredo. Então, O Segredo, nada mais, nada menos, é uma compilação das ideias do Wallace, que ele fala na Ciência de Ficar Rico, do poder do pensamento. Depois veio um outro autor também muito conhecido, que eu gosto muito, e você já deve ter ouvido falar dele, que é o Napoleon Hill. Napoleon Hill. Esse é o mais famoso de todos, tá? Napoleon Hill. Deixa eu apagar aqui. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1970. Então, o Napoleon Hill, ele escreveu vários livros, vários. Os melhores, os que eu li, o que eu mais gosto é A Filosofia do Sucesso, Pense e Enriqueça e A Lei do Triunfo. Napoleon Hill também ele também seguiu a mesma linha da questão do pensamento. Então, ele fala nos seus livros sobre os 13 princípios do sucesso. E o primeiro, o mais forte, ele fala do princípio do desejo. E ele fala uma frase que é muito forte, que você pode aplicar isso na sua vida. Ele fala o seguinte: tudo que a sua mente consegue imaginar, tudo que você deseja, tudo que você cria na sua mente, você pode fazer com que isso se transforme, isso se materialize. Você pode fazer com que o seu pensamento materialize aquilo que você quer. Então veja bem, Napoleon Hill e o Wallace, eles começaram isso.
eles escreveram acerca da lei da atração. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a lei da atração. E por último, que foi o segredo que eu quero destacar aqui, foi a Rhonda que escreveu o livro O Segredo. Bom, mas o que a lei da atração fala? O que é essa lei? O que a lei da atração diz? Ela fala o seguinte, que você atrai tudo aquilo que o seu pensamento ou tudo aquilo que você deseja. Por exemplo, se você tem um objetivo, você escreve esse objetivo, você internaliza esse objetivo, você visualiza, você mentaliza esse objetivo e esse objetivo ele vai ser atraído. É mais ou menos isso que a lei da atração fala. Porém, eu gosto de uma definição diferente, que eu falo que é o segredo por trás do segredo. Eu penso o seguinte, quando você tem um forte desejo, um objetivo de conquistar algo, na verdade, o que acontece? Não é que você atrai o seu objetivo, mas é que você passa a ser atraído por ele. Por exemplo, vamos supor que você está com um óculos escuro, muito fechado, você coloca e o ambiente fica muito escuro. Muitas coisas você não vai perceber, você não vai enxergar. Mas quando você tira aquele óculos, você vai conseguir ver um ambiente mais claro. Se você pega um óculos amarelo, com a lente amarela, você coloca esse óculos, você vai ver um ambiente amarelo. Então, o que é o segredo por trás do segredo? Quando você define um objetivo, um propósito, você visualiza isso, é como se você construísse um óculos. É como se você construísse um óculos desse objetivo. E aí você vai colocar esse óculos e você vai conseguir perceber as oportunidades. Você vai conseguir, sabe, enxergar, porque o seu inconsciente, ele vai levar você até aquilo que você quer. Então, você, na verdade, é atraído por aquilo. Porque a sua mente, o seu inconsciente começa a ficar mais esperto. Ele começa a ter uma atenção maior em coisas relacionadas ao seu objetivo. E você vai buscando e você vai conseguindo esse objetivo. Mas eu descobri que essa lei ela é muito mais antiga do que a gente imagina. E eu cheguei até uma pessoa que foi um dos homens considerado um dos homens mais ricos que já existiu. Um dos homens mais ricos da sua época. Ele foi um rei. Ele foi rei em Israel, que é Salomão. E eu gosto muito de Salomão. Já li várias vezes a Bíblia Sagrada, já li várias vezes as histórias de Salomão. E ele escreveu o livro de Provérbios. E no livro de Provérbios 23, 7, ele fala o seguinte: aquilo que você deseja na sua alma, isso você vai conseguir. Aquilo que você deseja, aquilo que você vê, como você pensa ser, você vai atingir. Então, no ano, Salomão, ele viveu mais ou menos em 800 a 900 anos antes de Cristo. Então, naquela época, ele já tinha percebido isso. Ele foi considerado um homem sábio. Salomão era sábio. E ele escreveu e deixou em Provérbios aquilo, como você pensa na tua alma, assim você é. Como você pensa na sua mente, como você pensa, você será. Então, o pensamento é o início. Primeiro você pensa, depois você vai conseguir, depois você vai alcançar. Então, o pensamento é a porta de entrada para o seu sucesso. Ok? Então, qual que é o segredo por trás do segredo? É que quando você pensa, quando você visualiza, quando você internaliza, você é atraído. Você é atraído para os seus objetivos. Como se ficasse mais claro, como se as oportunidades saltassem aos seus olhos. E você vai conseguir ver oportunidades em todos os lugares. E você vai conseguir enxergar coisas relacionadas aos seus objetivos. Quando eu fui me casar, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa situação muito difícil. Não tinha nada. E o que eu fiz nessa época? E é um exercício que eu deixo para você.
Eu peguei uma cartolina e várias revistas e eu comecei a recortar tudo que eu queria. Então, eu peguei aquela cartolina, né? E aí eu pegava uma revista e recortava. Então, por exemplo, naquela época eu lembro que eu queria uma moto. Eu precisava de uma moto para trabalhar. E eu recortei o desenho daquela moto. Aí eu colei tal e coloquei a data. Eu vou ter essa moto até tal dia, beleza. Aí eu e minha esposa, a gente estava se preparando para casar, éramos noivos, e eu comecei a recortar coisas que a gente queria na nossa casa. Então comecei a colocar lá os móveis, eletrodomésticos e a data de quando a gente ia conseguir. Tudo, a casa, a gente queria ter uma casa, as viagens que a gente queria fazer. E eu fui colocando essas figuras numa cartolina e fui colocando a data. Até tal data eu vou conseguir isso. E eu colei isso na porta do meu guarda-roupa. E eu visualizava todos os dias. E eu profetizava, eu falava, eu liberava uma palavra que eu ia conseguir. Então todo dia eu olhava e eu declarava aquilo. Eu fazia uma declaração que eu ia conseguir até tal data. Então, faça isso. Se você tem um objetivo, pega uma cartolina, faça o que nós chamamos de o quadro dos sonhos e comece a recortar e colar coisas que você quer. Coloca a data e declare todos os dias, declare aquilo que você quer. Ok? Bom, então é isso. Use a lei da atração a seu favor. Seja atraído para os seus objetivos. Conquiste os seus objetivos. Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal, mande um e-mail para mim, inscreva-se nas minhas redes sociais que eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Eu sou Oswaldo Neto e até a próxima.